Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos continuar trazendo mais alguns vídeos, algumas informações, algumas reflexões sobre a formação em graduação em filosofia. Eu vou deixar ao final desse vídeo aqui também um outro conjunto de trabalhos que temos, playlists que tratam de uma parte dos resumos Enem, que é um trabalho que fazemos com vistas a democratizar o acesso ao conhecimento, especificamente na área de filosofia, de humanidades, porque é a minha área específica, e também um outro que trata sobre obras filosóficas e que ajuda a ler obras filosóficas mais complicadas, como por exemplo a República de Platão, que é o último trabalho realizado lá. Bem, foi fazendo essa parte do Resumos Enem, que eu considero o carro-chefe aqui do canal, porque tem uma tentativa de democratizar o acesso, o conhecimento, tornar a partir de aulas gratuitas o conhecimento em filosofia. Então foi a partir disso que me veio a motivação para fazer alguns vídeos falando sobre a graduação em filosofia. Não é uma graduação tão simples de ocorrer, geralmente as pessoas não colocam como primeira opção, é algo que surge em circunstâncias bem específicas. Temos já também um vídeo falando sobre a graduação em filosofia, o que ela se constitui. Vou deixar também ao final aqui o link, aparecer nas telas finais aqui desse vídeo. Mas hoje eu queria tratar justamente com vocês do seguinte, é uma pergunta, é uma reflexão que volta e meia aparece até mesmo para quem já faz faculdade de filosofia, quanto mais para quem ainda pretende fazer. A pergunta é a seguinte: para que serve a filosofia? Ou seja, quando todo mundo diz que vai fazer um curso de graduação, a primeira pergunta que fazem, principalmente a família, é a seguinte: mas isso serve para quê? E aí, claro que isso aqui acompanha uma outra pergunta: isso dá dinheiro? Eu procurei no outro vídeo falar um pouco sobre a parte profissional da área de filosofia, então não vou tratar aqui nesse, mas esse aqui seria mais especificamente para tratar desse aspecto. Quer dizer, para que serve a filosofia? Serve para alguma coisa? Então, a princípio, eu vou lançar aqui uma frase bem polêmica. E vou dizer o seguinte: a filosofia, a princípio, ela não serve para nada. E aí você vai perguntar: se a filosofia não serve para nada, por que no outro vídeo você disse que fez toda uma formação, graduações, mestrado, foi professor universitário nessa área de filosofia? Por que você fez algo que não serve para nada? Né? Por que eu estou há quase 25 anos numa área que não serve para nada? E aí é onde a gente tem que entender o que significa essa palavra servir. Essa palavra servir, ela, no senso comum, de uma forma geral, ela vai indicar uma atividade que serve a um propósito. Por exemplo, você pode ter na engenharia um resultado final que seja a construção de alguma estrutura na área de engenharia propriamente. Podemos falar de outras áreas, por exemplo, a área da medicina, ela serve à saúde pública, ou à saúde individual, digamos assim. Poderíamos falar aqui de inúmeras outras áreas que a gente consegue constituir uma finalidade. Mas a filosofia, qual é a finalidade? Qual é o serviço a que a filosofia se presta? Então, esse é um primeiro ponto que a gente pode colocar. Não tem uma resposta aqui, como nada em filosofia, não tem uma resposta muito simples. Um segundo ponto é dizer que a filosofia serve a determinados propósitos, seja ideológicos ou não. E isso é um outro ponto, é importante, é complexo, e o que eu posso dizer é que a filosofia, a princípio, ela não serve a nenhum tipo de ideologia. Não existe uma filosofia de esquerda ou uma filosofia de direita. Existe a filosofia. A filosofia ela é livre em si mesma.
ela tem o seu caráter ontológico em si mesma. Então ela não está a serviço de ninguém. Porque no momento em que ela está a serviço de algum grupo, de alguma ideologia, de algum governo, de algum partidarismo, ela deixa de ser filosofia e ela se transforma em outra coisa. Pode se transformar em ideologias, ela pode se transformar em um aspecto ideológico, histórico, ou político, econômico, ou o que quer que seja, mas enquanto filosofia, ela não serve a nenhum grupo ideológico. A filosofia, ela tem a função de instaurar a pergunta, a inquietação. Imagine, por exemplo, o seguinte, imagine uma pessoa dormindo e uma coruja piando. Quer dizer, o pio daquela coruja, o piado dela, vai atrapalhar o sono daquela pessoa. É isso que a filosofia é. Ela é algo que perturba. Quando tudo está normal, quando o senso comum está estabelecido, quando não há nenhuma pergunta, quando parece que as coisas são óbvias, aparece um filósofo, lança uma pergunta e aquela pergunta muda tudo. Independente se é para um lado ou para o outro, até em certo sentido, como dizia o filósofo Friedrich Nietzsche, para além do bem e do mal. Então a filosofia é isso, ela instaura a pergunta, ela instaura a inquietação, onde parece que já está tudo óbvio. Se você quer considerar que este é um serviço da filosofia, então eu diria que, respondendo à pergunta, a filosofia serve para isso, para instaurar a pergunta. Uma outra questão que aparece, que as pessoas geralmente perguntam, é se a filosofia ela nos ensina a pensar. E aí a resposta é um rotundo não. A filosofia não ensina ninguém a pensar. As pessoas pensam, e muitas vezes pensam muito bem, mesmo sem nunca terem lido uma linha de Platão. Muitas pessoas pensam a partir do senso comum e conseguem constituir sua vida, família, trabalho, toda uma história, uma carreira. Ou seja, não é necessário filosofia para pensar. Mas a filosofia te faz pensar de uma forma diferente. Se você quer considerar serviço também isso, então a gente pode dizer isso, que a filosofia te faz ver a realidade sobre outros aspectos, sobre outros panoramas, sobre outros prismas. Nesse sentido, talvez sejam esses os serviços, para isso que a filosofia serve. Mas a filosofia não serve para estar a serviço de nenhum grupo ideológico ou nenhuma forma político-econômica. Ela não se deixa, digamos assim, capturar. A filosofia é livre em si mesma e ela instaura a dúvida, a inquietação, aonde parece que está tudo bem. Então, esse foi um vídeo, pessoal, mais para responder, porque às vezes as pessoas perguntam isso. Para que serve filosofia? Muita gente quer fazer faculdade de filosofia, graduação em filosofia, mas fica se perguntando, mas serve para quê? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar dinheiro, né? A parte profissional eu tratei no outro vídeo, não vou falar nesse aqui. Mas então é isso, esse é um vídeo bem breve. Para responder, dar uma resposta, eu não gosto muito de dar respostas finais, mas a gente tem que dar uma resposta temporária. Para dar uma resposta temporária, eu diria isso, a filosofia não está a serviço de nenhum grupo ideológico, a filosofia não tem uma função no sentido de uma ciência que produz alguma coisa, ou produz alguma coisa prática. A filosofia produz pensamentos, o que não necessariamente indica que ela ensina a pensar. Todas as pessoas já pensam, mesmo sem estudarem filosofia. Mas a filosofia, ela serve para instaurar a dúvida, a inquietação. Quando tudo parece que está muito bem, onde o senso comum está estabelecido, onde tudo parece que está óbvio. É isso. Para dar uma resposta final, a filosofia retira as obviedades do mundo. Então, vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se você achou que tem alguma relevância essa explanação que foi trazida aqui, você que está procurando, pensando em fazer uma faculdade de filosofia, esse vídeo foi mais voltado para você. Se você gostou, eu peço que deixe um like e se inscreva no canal. Vamos ficando por aqui. Nos comentários, deixem aí outras questões
você que está querendo fazer uma faculdade de filosofia, elas me instigam a fazer outros vídeos. Até mais, muito obrigado.